O Brasil realmente está mudando. Por mais que a gente imagine que as coisas não vão mudar, a gente está a cada dia mais convencido que o Brasil realmente está mudando muito. E existem algumas personalidades, algumas pessoas que estão participando ativamente desse novo momento, propondo soluções, propondo caminhos, propondo alternativas. Nós viemos aqui em Santo André, num congresso em que nós teremos assim várias personalidades, pessoas realmente muito ricas de conteúdo que estão participando ativamente do debate político. Eu não quero dizer que são pessoas que estão na política, mas estão participando do debate, o que é muito interessante. A gente veio aprender com elas. Vem comigo. Pessoal, novamente nós estamos aqui com Kim Kataguiri. É a segunda entrevista, até porque a primeira, Kim, fez muito sucesso, né? Muito comentário, tanto por parte da direita quanto da esquerda. E o que nos trouxe novamente aqui em Santo André, nesse congresso, em que você veio defender um novo tema aí. Eu achei tão interessante que eu gostaria de conversar com você sobre isso. Obrigado pelo seu tempo, viu, Kim? Eu que agradeço. A exposição aí hoje foi sobre segurança pública. Justamente. Mas ali eu percebi no momento, lá num dos painéis, estava escrito insegurança pública. Exatamente. Insegurança pública. Que é a realidade que a gente vive hoje. Isso. Qual é o problema hoje? Quando a gente fala de segurança pública, qual é a realidade do Brasil hoje? Bom, hoje é bem mais assustador do que parece, né? A probabilidade de alguém, por exemplo, ser preso caso mate uma pessoa não é maior do que 50%, não é maior do que 40%, não é maior do que 30%, é menor do que 4%. Não, peraí, deixa eu entender direito. Você está dizendo que a pessoa vai lá, mata, tira a vida de outro e a probabilidade dela ser presa, condenada, cumprir uma pena... 4%, menos de 4%. Menos de 4%. Mas a gente não ouve, não lê isso em jornais. Não, porque isso é uma conta simples, né? 92% dos homicídios não são solucionados. Ou seja, você nem descobre quem foi que cometeu aquilo, quem estava envolvido naquilo. Já parte, então, já entra perdendo. Dos 8% que são julgados, só 40% são condenados e mandados para cadeia. Ou seja, dos 8% que a polícia sabe quem cometeu, menos da metade acaba cumprindo pena na cadeia. Então é um negócio absurdo, né? O problema já começa antes do... Muita gente fala sobre o Código de Processo Penal, deixar a pena mais dura e etc. Mas não adianta nada se o criminoso não está sendo nem descoberto ainda, né? Então tem esse primeiro problema, que a nossa polícia ela é manca, né? Ela não consegue ao mesmo tempo reprimir, investigar, fazer ronda ostensiva e trabalhar os crimes como deve trabalhar. Por exemplo, quando você tem uma ocorrência em que você chama a polícia militar não pode colher depoimentos de testemunhas que estão lá na hora. Tem que apresentar aquele caso para a polícia civil, o que burocratiza muito o processo. Aí vai para o escrivão, aí vai para o cartório da delegacia, aí vai para o Ministério Público, aí vai para o juiz, aí pede prazo, vai para o Ministério Público, aí volta para a delegacia. Então, no final das contas, aqui no Brasil, investigação é um monte de papel. O inquérito policial é um monte de papel e para solucionar esse problema, apresentei ali, aliás, tinha um policial civil, um policial federal que explicaram muito bem a questão do ciclo completo de polícia, que é como acontece nos países desenvolvidos, né? A mesma polícia tem o poder de fazer ronda ostensiva, como a polícia militar faz, investigar, como a polícia civil faz, e atuar todas as funções numa polícia só. Você não precisa criar uma polícia única, mas você pode dar o poder para que a polícia civil faça o que hoje a polícia militar faz e para que a polícia militar possa fazer hoje o que a polícia civil faz. Ampliar a esfera de ação, né? Ampliar, porque aí só nisso você triplicaria o número de agentes que poderiam investigar. Eu ouvi numa entrevista recente uma especialista lá, entre aspas, não sei, segurança, dizendo que a polícia no Brasil prende demais, pune demais. Quer dizer, então isso cai por terra, porque esses dados aí... Claro, não. 92% dos homicídios não são nem solucionados. E 95% dos outros crimes são solucionados. Estou falando aí de roubo, né? Que é o assalto, o cara vai lá te roubar com uma arma, é o furto, é o estelionato, é o estupro. Isso é menos de 5% a chance do cara ser sequer descoberto. Então, não é que o Brasil prende pouco, não. Não é que o Brasil prende muito, não. O Brasil prende pouco. Prende pouco, Prende pouco. Porque... Primeiro, você tem 500 mil mandados de prisão que não foram cumpridos. Ou seja, 500 mil caras que foram descobertos, foram julgados, foram condenados, eram para estar na cadeia, mas o mandato simplesmente não foi cumprido. Não foi cumprido. E tem mais os caras que não foram descobertos, que é a maioria absurda. Mas eles falam, não, mas a gente tem a quarta maior população carcerária do mundo.
Mas é claro, a gente é o 5º país mais populoso do mundo, né? A gente não tem tantas pessoas, a gente tem muito mais pessoas que o Japão, que a Suíça, que a Suécia, que qualquer país da Europa. Luxemburgo. A gente é muito maior, né? Então é óbvio que a gente vai ter mais gente presa, mas o fato é que os homicídios e os crimes cresceram muito mais do que o número de prisões. E tem um outro fator, né, que fala, bom, mas se a gente não prende muito, por que os presídios estão lotados? Os presídios estão lotados porque os governadores não têm coragem de construir presídio. Muito governador fala em campanha na segurança pública, segurança pública, segurança pública, mas quem é que tem coragem de chegar lá em Rio Preto e falar, olha, vou inaugurar um presídio aqui? Pessoal, aqui não. É impopular, aqui não, mas o cara tem que fazer. Né? É uma medida necessária, tem que ter, senão o cara vai ficar solto. Então, tem razão, tem isso também. Por causa dessa covardia, preso, mas não quer a cadeia perto dele. E por causa dessa covardia dos governadores que só estão pensando na eleição, não tem presídio e muitas vezes o juiz acaba soltando porque não tem vaga no presídio. Olha, realmente, agora, por que isso acontece? Há uma promoção dessa, quer dizer, há um compromisso com essa questão da criminalidade, da insegurança. Quem ganha com isso? Qual que é a história? O que está por trás de tudo isso? O que legitima isso é o discurso da esquerda de que, na verdade, não é a culpa do indivíduo, não é culpa de quem cometeu o crime, não é culpa do criminoso, mas sim do meio em que ele conviveu, da sociedade, né, do ambiente em que ele cresceu, em que ele nasceu. Eu vi uma notícia apresentada num painel lá que assim, o carro atira e... Carro passa atirando, carro passa atirando, o carro atirou, ou seja, o carro autômato. Aqui no Brasil o que mata é carro, o que mata é arma, não pessoa, né? É um negócio evita-se de fulanizar, quer dizer, você matou, né? Um homem matou uma mulher. E tem até um projeto, apresentei na minha exposição, um projeto de uma senadora petista que quer indenizar aqueles que cometem furtos, porque eles seriam vítimas da propaganda de produtos da imprensa. Então, por exemplo, se eu furtei um Nike Shox, a culpa é da Nike. Quem mandou ela fazer propaganda e me deixar com vontade? Exatamente, o problema é a ostentação. É uma coisa bizarra, É uma inversão de valores. Inversão de valores completa. Tanto que você vê o goleiro Bruno dando autógrafo, né? Dando autógrafo. Onde já se viu um negócio desse? Não, né? absurdo, é um negócio ridículo que o cara é visto como uma vítima, não, matou porque precisava. Isso não existe, né? O cara tem que ir pra cadeia, tem que cumprir pena. Se promove, então, essa apologia ao bandido, essa coisa e tudo mais, né? Porque isso é algo realmente impensável. Sim. Agora, o que precisa ser feito, né? Que tipo de coragem os legisladores, o governo tem que ter para os governantes eleitos, seja governante, seja deputado, que coragem eles têm que ter para que mude esse estado de coisas? Primeiro, enfrentar todas as corporações que são contra o ciclo completo de polícia, inclusive os bandidos, né, para que o projeto seja aprovado, seja levado em frente. Né? Segundo, ter coragem de falar em privatização, porque privatização também pode se aplicar, e parcerias público-privadas também pode se aplicar a presídios, né, que podem ser administrados de maneira privada. E já existe, aliás, o único caso de presídio com parceria público-privada no Brasil é de um presídio que fica em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, e funciona muito bem. O índice de reintegração na sociedade é muito maior, porque lá dentro ele aprende a trabalhar, muitas vezes já sai empregado, tem acesso à educação, lá ele tem aulas, etc. Então, não é o cara que fica lá parado só com o chefe de facção, como acontece normalmente nos presídios. É um presídio efetivamente administrado. Se não der resultado, o governo simplesmente não paga que recebeu a concessão, então ele tem todo o interesse em manter o presídio organizado, né? Mas agora, infelizmente, privatização ainda é uma espécie de palavrão, então o pessoal não tem coragem de falar. Não tem muita coragem. E o outro ponto é ter coragem de também enfrentar mais corporações para mudar o Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Hoje, se você comete um crime, por exemplo, como homicídio, tem uma pena mínima de 6 anos. Segundo a nossa legislação atual, você só precisa cumprir 1/6 da pena, que aí você passa para o regime semi-aberto. O que é o regime semi-aberto? Você dorme na cadeia, mas todo dia você sai para trabalhar. E qual que é o emprego desse cara, né? Imagina. Então é um negócio bizarro. O cara matou uma pessoa, fica 1 ano, depois pode sair todo dia e se quiser nem volta. Realmente uma mudança muito grande que precisa fazer nessa área, né? Porque a gente imagina que hoje a sensação de insegurança que o brasileiro tem é assim, desproporcional, muito grande. Sim. É muito grande. E é justificada. Realmente a gente está vivendo. O Policial Federal fez uma exposição ali demonstrando que o número de homicídio que a gente tem no Brasil por ano, 60 mil, é como se a gente tomasse uma bomba atômica todo ano.
Então é um negócio absurdo. É um negócio então a gente está lá assustador. assustado agora que está acontecendo nessa noite, né? Aconteceu o ataque dos Estados Unidos na à Síria. Nós estamos sendo Aqui atacados a gente assim, mata todo muito dia. mais que na Síria, muito mais todos os anos, muito mais Entendi. todos os anos. É que vão acontecendo em doses homeopáticas e tudo mais, e a E que coisa também vai... a gente acabou banalizando, se acostumando com a Se situação. acostumando Todo mundo, também. realmente aqui no Brasil acontece roubo mesmo, acontece assassinato mesmo, não virou mais notícia, sabe? Não é mais Agora tão- já é normal, como morreu um cara ali na esquina. Olha só, e é lógico, aparentemente, você já se declarou pré-candidato. Pré-candidato a Pré-candidato a deputado federal. federal. E a gente acredita que você vai ter uma campanha boa, uma campanha que vai ser até educativa, né? Porque esse é o teu estilo, né? Uma campanha educativa, vai defender pautas que não são tão populares. Eu sei que você tem uma galera, um pessoal que te admira, mas as pautas não serão tão populares. Você vai enfrentar essas pautas como você tem enfrentado e tudo mais, para que você não venha a ter um discurso antes e um depois? Como é que você pretende? É claro, não, vou enfrentar tudo que eu vou fazer, já vou antecipar, justamente para não ter nenhum tipo de surpresa e para combater o tipo de populismo que eu mais repudio, né? Que é aquele de chegar na eleição, querer agradar todo mundo, chega lá no meio do cargo, o cara ou faz o que ele quer, ou não faz nada. Ou Né? não faz então nada. é um negócio bizarro, tem que acabar com isso de querer agradar todo mundo. Não, eu tenho uma posição, defendo aquela posição, quem não gosta critica, quem gosta apoia, ponto final. Eu quero acabar com essa política de querer agradar todo mundo, ficar em cima do muro, não se posicionar só para parecer o amiguinho de todos. Não, tenho posição, tenho esse lado, quem quiser apoia, quem não quiser não apoia, quem discordar, podemos debater. Isso é uma coisa boa. Chamar para o debate é realmente frutífero com base em ideias, não pessoa contra pessoa, né? Combate com base em ideias. E qual a sua visão? Você está otimista com relação ao futuro da política, com tudo que aconteceu, com a prisão do ex-presidente Lula, que agora já não é mais condenado, é presidiário, quer dizer, isso foi um marco, né? Foi um marco essa prisão, ou isso entra agora numa nova fase? Como é que você está enxergando o Brasil da agora por diante? Qual a sua visão? Está otimista ou pessimista? Eu estou otimista. Eu acho que a prisão foi um marco não pelo Lula em si, mas pelo fato de ser um ex-presidente da República poderosíssimo sendo mandado para a cadeia. Que isso significa que quebra-se aquela tradição do Brasil que só vai preso pobre, que só vai preso aquele que não tem poder para se defender. Não. Agora, não importa se é senador, se é deputado, se é bilionário, como o caso do Marcelo Odebrecht, vai para a cadeia sim. Vai cumprir os seus crimes, que é uma coisa inimaginável algum tempo atrás no Brasil. Né? Então, não tem como defender mais isso. Não tem como defender. Exato. Caiu por terra. Acabou, né? Caiu por terra. Agora a lei tem que valer para todo mundo e a mentalidade da população também está mudando, né? As pessoas estão vendo que aquele velho populismo de falar eu vou dar mais saúde, eu vou dar mais educação, vou dar mais segurança, é um discurso vazio, é um discurso pequeno. Genérico. Vou investir mais em tudo. As pessoas sabem que já não é mais só dinheiro, não é só colocar, mas injetar mais dinheiro. Tem que ter um programa de administração, de gestão, você tem que ter propostas de política pública e nisso eu estou bastante otimista. Acho que a gente vai ter um congresso muito mais liberal, muito mais conservador do que qualquer congresso que a gente tenha na história da Nova República. Bacana, olha, Kim, parabéns pela sua trajetória, né? Muito jovem, já está aí galgando um cargo público. E é assim mesmo, eu também acredito que realmente tem que ir lá e testar a hipótese que você propõe, não é verdade? É isso. Testar. Então, fico feliz por novamente você ter um tempo para conversar com a gente. Até te desejo muito boa sorte de agora por diante e espero que você nos represente muito bem lá. Não tenho certeza, não tem nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Obrigado pelo espaço, conte comigo, hein? Valeu, querido. Valeu. Vamos que vamos.